pastando um capim, isso é unção. É algo confuso, talvez, para você entender. Como uma vaca num fio de energia, é impossível para ela estar num fio de energia. Pois é, quando você vê ela fazendo o impossível, é porque ela está fluindo debaixo do nível de unção. Essa é a realidade. Quando você estiver fazendo algo que você jamais imaginou que você poderia ou teria capacidade de fazer, você pode falar, isso é nível de unção. Então tem a possibilidade de você fluir, de você fazer algo que humanamente ou na sua consciência falar assim, é impossível para mim realizar essa atividade, essa tarefa, esse projeto, esse sonho, esse propósito, é impossível para mim eu realizar. Pois é, para você é impossível. Agora, quando há uma unção liberada sobre você, é diferente. É diferente. Não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com o seu perfil, não tem a ver com a sua beleza, não tem a ver com o seu status, tem a ver com a vontade de Deus de executar aquela atividade, e Ele só precisa de um homem ou de uma mulher disposta a viver esse nível de unção. Quem está disposto a viver níveis de unção que você jamais viveu? Você pode falar, eu quero. E a disposição com que você fala, você vai viver. Isso aí é uma realidade. Porque a unção você atrai para você. Você busca ela. Você é como um imã. O seu coração atrai níveis de unção ou o seu coração repele níveis de unção. É simples. O seu coração, sua disposição, o seu interesse, sua vontade é o fator principal para saber que níveis de unção que você vai desfrutar, que níveis de unção que você vai fluir. Isso aí depende de você. Quanto mais desejo, fome, sede, mais entrega, mais unção você vai receber. Agora, você precisa entender que a unção não é algo que vai acontecer assim, ó. Ai, vai vir uma bola de fogo e bater no meu coração e pronto, estou ungido. Você vai entender que a unção é muito mais simples do que você imagina. Muito mais simples do que você imagina. E a sua fé precisa estar aguçada, para você não perder o momento da liberação da unção de Deus sobre você e sobre a sua família. Amém, queridos? Quanto mais atento você tiver, mais você vai receber níveis de unção sobre você. Quanto mais você crê, mais você vai fluir, mais você vai ser surpreendente. Você já viu a história que Deus pega a loucura deste mundo para confundir os sábios? É isso aí. Ele pega os fracos para confundir o forte. A unção de Deus, Deus parece que reservou ela para os improváveis. Para os improváveis. Por que Deus sempre escolhe os improváveis? Aqueles que são menos prováveis, Deus escolhe eles. É porque Deus quer que você entenda, não tem nada a ver com você. E a honra é dele. É para ele, fica com ele. Você simplesmente vai ficar vislumbrado com aquilo que Deus está fazendo através de você. E quanto mais honra você entrega a Deus, maior e mais forte essa unção vai crescer dentro do seu coração. Quanto mais você despreza esse nível de unção, menos você recebe. Porque o próprio Senhor fala, eu honro os que me honram e desonro os que me desonram. Então você vai fluir em níveis de unção tamanha que você jamais imaginou, jamais esperou, mas sempre lembre, a honra é para Ele, tudo é por Ele, com Ele, sem Ele, nada disso acontece. Você está preparado para entrar nesse nível de entendimento sobre unção, sobre a sua vida? Pastor, e o que isso vai fazer de diferente na minha vida? Tudo. Simplesmente tudo pode mudar na sua vida. Ou nada. Simplesmente nada vai acontecer. Porque, como eu te disse,
tudo vai depender do seu coração. Diga comigo, tudo vai depender do meu coração. Diga, a unção vem de Deus. A capacitação vem de Deus. Se eu não receber, se eu não aceitar, eu não fluo nesta unção. Como exemplo, a gente sempre usa, homens e mulheres de Deus, biblicamente falando, e a gente sempre repete muitas histórias. E a gente conta elas de diversos ângulos, para ela ficar mais fixa no seu coração. Como exemplo, nós não temos outra pessoa melhor para trabalhar as fases ou os níveis de unção que Deus libera sobre a vida de um homem do que a história do próprio rei Davi. Não temos pessoa melhor para nós compreendermos como que Deus trabalha níveis de unção sobre mim e sobre você. Você pode estar caminhando debaixo de um nível de unção que você recebeu há 10 anos atrás. Você pode estar caminhando debaixo de níveis de unção que você recebeu há 1 ano atrás. Só que Deus, ele é muito dinâmico, poderosíssimo, e o que Ele tem para você não é só o que Ele te entregou há 10 anos atrás. É você que está lento para receber mais, que Ele quer te entregar mais. Ele quer te dar mais. Ele quer te fazer crescer mais, quer te fazer desenvolver mais. Ele quer te entregar. É a sua capacidade de percepção e absorção dessa unção que determina quanto que você vai fluir, quanto você vai receber. É você que vai definir isso. Então, eu recomendo que cada unção que você receber, eu recomendo, exaure ela rápido. Usa ela rápido. Flui nela rápido, porque tem a próxima. Tem a outra. Tem mais. Tem outros níveis. Então, não flui apenas nesse nível de unção e para você estar satisfeito. Não. Eu louvo a Deus, que Deus incomoda o meu coração de nunca querer a mesma coisa sempre, porque a unção se renova. Extraordinário. E se eu não contento com pouca coisa, se eu quero mais, Deus fala, é desse que eu quero. É desse que eu quero liberar a unção. Agora, aqueles que não querem que a unção se renova dentro da sua vida, aí não dá certo. Imagina um rio, imagina uma represa. Deus, ele tem tantos recursos para te dar e Ele não quer que você retém isso daí na sua vida. A unção que Deus te entrega é para você executar no reino dEle, na obra dEle. Quanto mais você libera, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você tem. É assim que funciona na visão de Deus. Então Deus quer te ungir, quer te encher, não para você reter para você, mas para você distribuir. Quanto mais você distribuir aquilo que Deus está te dando, mais Deus vai te entregar. A represa, quando você represa a água, ela te dá um recurso por alguns dias, mas aquela água fica parada. Ficando parada, ela vai apodrecer, vai criar todo tipo de bactéria e não vai se renovar aquele canal de água. Agora, o próprio Senhor fala, se você crê em mim, rios, não é um rio, Ele fala rios de água viva fluirão através de você. Então você não precisa segurar nada, flua, porque rios de água viva estão prontos para ser renovados na sua vida. Amém? Então você pode se renovar e transbordar na presença do Senhor, que não vai esgotar recursos da parte do Senhor. Uma fonte vai ser instalada dentro de você, que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, quando fala-se de unção, nós estamos falando de coisa gigante, coisas enormes, coisas extraordinárias. Não estamos falando apenas de coisas boas, estamos falando de coisas extraordinárias. E você precisa se abrir ao extraordinário. Amém? A unção de Deus não é um charme, não é sorte. Alguns têm, outros não têm, por causa que eu não tenho sorte. Jamais. A unção é nesse sentido. Olha,
é vetor de transformação, tanto na vida de quem tem, como no propósito de quem será usado, né? Olha, a unção, ela faz você ter o que nunca teria e faz você chegar onde você jamais chegaria. Eu vejo muitas pessoas se lamentando por não conseguir fazer ou não conseguir cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Está aqui um amigo meu, Josenildo, né? Ele está com a sua mãe, muito bem-vindo, né? Quando ele entrou, ele falou: pastor, me perdoa, porque eu errei. Eu falei: olha, Josenildo, eu quero te falar uma coisa, não se lamenta, porque você não conseguiu vir no culto antes. Não se lamenta. Deus te chamou hoje. Deus te chama sempre. Deus te ama e Deus sempre vai te dar uma oportunidade. Então hoje é a oportunidade do Josenildo receber uma nova unção na vida dele. E ele veio com a mãe dele. Que coisa maravilhosa, né? Eu fico feliz pela sua presença. Então veja, não lamente por você não ter fluído naquilo que Deus já te entregou. Deus não está te cobrando alguma coisa, mas Deus está te falando assim: desperta para algo maior, desperta para algo mais profundo. Valdir, tem aquele fundo charmoso para nós aí? Bacana, áudio. Ao vivo você já viu, vocês fazem só para vocês. Para mim vocês não fazem. Então eu já aceito isso, né? Já reconheço que não tem moral, sou pequeno. Vou ter que falar aqui sobre justiça própria, né, irmãos? Vai ser os próximos temas, né? Mas é brincadeira. Mas eu já percebi isso. Toda vez que um do louvor vai ministrar aqui, irmão, vem todo mundo tocar para eles. Eu acho isso até bonitinho, né? Acho isso até legal, bacana, parabéns. Se vocês quiserem fazer isso para o pastor também, não tem problema não. Deixa Deus fluir nesse nível de unção na vida de vocês. A unção vai fazer você ter o que você nunca teria e vai fazer você chegar aonde você nunca chegaria. Sabe? Então olha só, a unção ela autoriza você a enfrentar desafios em nome do Senhor. É uma autorização da parte de Deus para você superar níveis humanamente impossíveis de alcançar. A unção é uma autorização que Deus vai te dar. É uma liberação específica que Deus vai te dar, com um objetivo específico, um alvo específico, uma ação específica, para um coração específico, uma ação específica, um comportamento específico. Tudo isso é direcionado, né? Então você vai enfrentar desafios, o inimigo, problemas, situações onde você jamais venceria se não fosse por autorização do céu para você vencer e romper. E quando o Senhor liberar e autorizar, inferno nenhum consegue te parar. Diabo nenhum, capeta nenhum consegue te parar, porque Deus autorizou. O problema, mas pastor, por que pessoas param? Por que pessoas então são impedidas? Não é por falta da unção, é por falta de compreender a autoridade que está sobre você. Porque o inimigo vai tentar, ele vai te desafiar, vai mentir. E se você aceitar a mentira dele, a unção foi anulada na sua vida. Então não adianta, não adianta. Já viu a história do elefante? Se nós formos falar sobre unção na vida de um elefante, imagina um elefante, a unção que ele não tem. Poder, autoridade, robustez. O elefante quebra tudo que ele quiser na frente, é verdade ou não é? Olha o nível de unção que esse elefante já recebeu. Mas os domadores entenderam que a memória do elefante é muito aguçada, e isso é positivo e negativo. Então, quando criança, ou quando bebê elefante, eles pegam ele, amarram ele num pau, onde ainda eles não têm força para arrancar esse pau, e eles vão tentar, passar muito tempo tentando sair, se livrar dessa corrente. Ele não vai conseguir, então ele vai colocar na memória dele o seguinte: eu não consigo, e toda vez que colocar
essa corrente no meu pé, eu posso desistir. E quando ele é adulto, ele não precisa amarrar o elefante na árvore. Não precisam. Um elefante que foi condicionado nessa condição a vida toda, durante a sua maturidade, quando criança, quando... Como é que eu falo, gente? Quando jovem, filhote. Quando jovem, filhote. Quando ele foi condicionado nisso, os domadores entendem, não precisa amarrar ele na árvore, eu só preciso passar a corda em volta da perna dele. Em alguns casos, você não precisa nem amarrar a corda. Só dele ter a sensação que a corda está em volta da perna dele, acabou. Ele não vai usar a unção que está sobre ele, porque ele já está condicionado. Não vale a pena. E a corda nem amarrada está solta. Assim está a vida de muitas pessoas. Talvez você não está nem sendo subjugado pelo diabo ou coisa nesse sentido. Talvez só tenha uma corda passada na sua perna. E você já está entregue. Você já entregou. Você nem lutar mais, porque você vai falar dentro de você, não adianta mais. Não vale mais a pena. Quantos de nós, eu e você, já chegou nesse estado, dentro da nossa casa, trabalho, seja qual for a sua situação, e você está falando, não vale mais, não adianta mais. É só uma corda enrolada no seu pé. É só uma corda. A Bíblia fala que nós temos que livrar daquilo que nos rodeia. A Bíblia fala que o pecado é como uma linha que fica enrolando a gente. E a incredulidade é um pecado, tá? Pastor, eu não estou em pecado. Não, você está sendo incrédulo, é pecado. Então, às vezes, é só uma linha te enrolando e você está preso. Mas tem unções, tem um nível de unção que Deus quer que você viva. Escute isso. Quando há liberação de unção, é Deus quem escolhe. Primeira coisa que você tem que entender, é Deus quem decidiu te liberar essa unção. Isso não tem nada a ver com o seu merecimento. Não tem nada a ver. Por isso que você às vezes fica imaginando, o outro, eu mereço mais do que o outro e o outro tem mais do que eu. Porque a unção não é merecimento. Enquanto você estiver nessa onda de merecimento, você não vai receber. Porque não é porque você merece. Ninguém merece. O que nós merecemos é a condenação eterna. Mas a unção é quando Deus vê em você a intenção do seu coração e a disposição de você fazer algo pelo reino, Ele fala, então eu vou te entregar. Tem a ver com Ele. Para Ele, tudo volta para Ele. Tudo é dele. Tá? Então veja, estudando aqui essas questões de unção, o próprio Davi, ele recebeu 3 unção. Na verdade, não são 3 unção. Na verdade, são 3 níveis da mesma unção. Ou 3 fases de crescimento da mesma unção. Talvez você nem vai receber uma unção nova, você vai renovar a unção que já está sobre você. Porque a unção que está sobre você é suficiente para mudar não só a sua vida, mas para mudar também uma geração. Então talvez essa unção não vai trocar. Hoje é unção para tocar, amanhã é unção para pregar. Na realidade é uma unção só, tocar e pregar com o mesmo objetivo. Ela só vai renovar. Se eu quiser fluir nesses níveis, eu vou renovando essa unção sobre a minha vida. Ela vai se renovando e ela vai desenvolvendo, crescendo de acordo com o propósito de Deus. Ela vai alcançando níveis mais altos. Então, às vezes, você pode estar querendo algo novo, que o que você já recebeu já é o que você precisava. Só que você não está vendo nenhum resultado, e aí você já está se entregando e querendo coisas novas. Está errado isso. Você vai passar a vida procurando coisas novas e nunca achar, porque você não está valorizando o que você já tem. Você já não está dando valor no que você já recebeu. Você não está valorizando aquilo que Deus já te entregou. E você está querendo buscar outras coisas. Deus está falando, cara, você está querendo o quê? Você não sabe nem o que você quer. Então não fique buscando coisas novas. Valorize o que você já tem na mão.
E o outro problema que nós enfrentamos é, a partir do momento que eu recebo a unção, eu já quero ver resultado. É outro engano que nós encontramos. A partir do momento que alguém ministra sobre você, você fala, agora acabou, agora vai mudar tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Você precisa saber fluir nos níveis de unção. Você precisa saber. Tem coisas que vão acontecer rápido, mas tem coisas que podem demorar anos. E você não está alimentando esse processo na sua vida. E quando você não alimenta esse processo, você perde aquilo que Deus quer te entregar. Quantos de nós estamos vivendo uma solidão espiritual porque nós não estamos fluindo naquilo que Deus nos entregou e querendo coisas novas? Deus fala, cara, você não está dando valor nem no que não é velho, você não vai receber o que é novo. Vinho novo em odres velhos. O vinho só renova se o odre suportar a pressão que ele vai receber. Talvez se Deus te entregar algo novo, o recipiente, que é você, não está preparado para suportar isso novo, isso pode estourar e vazar tudo e perder tudo. Então você tem que se preparar para esses níveis de unção. Vamos lá? Davi recebeu 3 níveis de unção na vida dele. O primeiro nível de unção que ele recebe está no texto de 1 Samuel capítulo 16, verso de número 13. Diz assim, ó, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, escute isso, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Escute isso. Esse primeiro nível de unção, ele não tem tanta repercussão pública. E tudo que alguém quer é reconhecimento público. Deus não quer liberar níveis de unção, muitas vezes para mim ou para você, em público. E às vezes você acha que a unção só é válida se todo mundo vê. Se todo mundo participar. Se todo mundo acompanhar. Se isso for televisionado. Se isso for em público. Ei, escute isso. A maior unção que Davi recebeu foi lá na casa dele. Junto com a sua família. Diante dos seus irmãos. Que não acreditavam nele. Deus mandou o profeta e foi lá e liberou sobre a vida dele. Ninguém, absolutamente ninguém, acompanhou esse processo na vida do Davi, a não ser só a sua família. Existem unção que Deus vai liberar sobre mim e sobre você que é silenciosa. E porque eu estou na expectativa que seja algo público, nem eu percebo o que aconteceu comigo. Porque eu acho que a unção que Deus vai liberar sobre mim, ela é pública, todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber, todo mundo vai reconhecer. Não, deixa eu te falar. Essa unção que Deus liberou sobre Davi foi uma escolha de Deus, um novo rei sobre Israel. E Deus não precisava que ninguém aprovasse, ninguém aconselhasse, ninguém palpitasse. Deus falou para Samuel, vai lá e libera sobre ele. Simplesmente isso. Simplesmente assim. Até porque a unção que foi liberada sobre Saul, ela foi pública. Por isso que Saul ficou viciado em elogios públicos e perdeu a unção que foi liberada sobre Deus e Deus não reconheceu mais a vida de Saul. Cuidado quando você começa ou você deseja os reconhecimentos públicos. Muito cuidado com isso. Meu filho Azaf ministrou aqui domingo. Eu preparei ele. Cuidado com os elogios. Porque já, empolga. Eu já fui trabalhando isso. Cuidado. A unção que você recebe é um reconhecimento da parte de Deus. E tudo que você tem que valorizar é você e Deus. É a sua responsabilidade diante daquilo que Deus colocou dentro de você.
colocou para você, nas suas mãos. É suficiente o próprio Deus testificar essa unção sobre você. Você não precisa de testificação humana nenhuma para fluir no nível de unção que Deus quer te entregar. Amém ou não amém? Então a unção que Deus começa a liberar sobre mim e sobre você é a unção do anonimato. É por causa do seu coração no secreto. É por causa do que Ele vê em você em secreto. Não como você se comporta em público. Porque a gente se comporta em público totalmente diferente como nós nos comportamos no secreto. Então a realidade que Deus trabalha em mim e você é a real mesmo. Deus te conhece, quem você é. Quem você é. Eu chamo essa unção da unção do pasto. Você queria ser ungido no palácio, mas Deus te pega lá no pasto. Você queria estar no palácio, na pomposidade do palácio, na riqueza do palácio, e não valoriza o seu trabalho de pasto. O que é o trabalho de pasto? Ninguém quer estar no pasto. Todo mundo quer estar lá no palácio, no ar-condicionado do palácio, no banquete do palácio. Mas ninguém quer estar no pasto, cuidando de ovelha no pasto. Saiba de uma coisa, Deus vai te selecionar lá no pasto. Não é pelo que você faz lá no palácio, é pelo que você faz no pasto, no secreto, no lugar da humilhação, porque pasto, para muitos, é lugar de humilhação. Então, olha só, pasto é anonimato. Davi era o menor dos filhos de Jessé, cuidava de ovelhas. A formação de Davi foi no pasto, foi no campo. Davi não vivia num ambiente de honrarias. Tanto é que quando o profeta chega na casa do seu pai, Davi é jogado de escanteio. Davi nem foi chamado, porque a própria família de Davi não acreditava nele, não via nele potencial nenhum. Era a vaca que Deus queria colocar lá no fio, para chamar a atenção. Já que vocês acham que ele não pode fazer nada, então eu vou pôr ele aonde eu quero, para vocês entenderem que eu sou Deus na vida dele. Simplesmente assim que Deus faz. A unção é desse jeito. É uma reviravolta na minha e na sua vida, da noite para o dia, quando Deus decide fazer. Mas você está falando assim, nossa pastor, então faz Deus decidir isso na minha vida. Vai para o pasto. Vai se humilhar. Vai ser humilde. Vai começar do zero. Não queira começar hoje e já ter sucesso amanhã, porque não é assim que a unção flui. Desse jeito, é a queda de Saul. É a queda de Saul. Justiça própria, só para ele, ego dele, eu sou, eu faço, me honra diante do povo, o povo tem que me reconhecer, me aplaudir. Então, esse nível de unção não vem da parte de Deus, muito pelo contrário, Deus sai fora desses níveis de unção. Se for essa que você busca, sai fora, porque você está perdendo tempo na sua vida. Agora, se for a unção de pasto, Deus está te olhando, onde ninguém está te vendo, ninguém está te reconhecendo, ninguém está te elogiando, ninguém está te admirando, ninguém está te aplaudindo. É esses que são verdadeiros diante de Deus, é esses níveis de unção que Deus libera sobre nós. E sempre começa no pasto. No início, no começo, no mais insignificante, no serviço menos insignificante, que menos traz realização, menos traz posição, reconhecimento. É onde eu, entendendo isso, aqui na igreja, eu queria fazer parte da equipe que menos aparece aqui na igreja. Por que isso, pastor? Para testar a minha humildade. Para ver se eu sou humilde o suficiente, ou se eu quero reconhecimento, se eu quero posição. Porque tem gente que não quer fazer parte de uma equipe que não aparece. Não quer.
Ele quer fazer parte de uma equipe que aparece. Você ficou calado? Você quer me jogar uma Bíblia aí, né? Você quer me jogar uma cadeira, não é? Segura aí que você vai querer jogar mais coisa. Então escute uma coisa. Essa unção tem um custo, é o custo do invisível, mas é o real. É necessário, sem títulos, sem promessas humanas, apenas a presença de Deus e a presença do profeta. Só isso. Só isso. Não tem reconhecimento humano, não tem aprovação nenhuma, nem dos de casa. Nem dos de casa. Mas só Deus trabalhando a seu favor. Só Deus te observando, só Deus falando. Seleciona fulano para mim. Eu escolhi ele. Mas Deus, fulano, eu quero. Mas ele, mais, pode listar uma série de coisas que você é incapaz. Que você não consegue, você não pode. Pode listar. Mas Deus vai falar assim, ó. Perfeito. Boa observação, você tem um bom perfil observador. Mas para mim, descarta tudo isso. Eu decidi liberar uma unção sobre ele. É ele que eu quero. Está decidido. Só isso é o suficiente para mim e para você. Esse é o primeiro nível dessa unção. Não teve reconhecimento de ninguém. Não teve aplauso de ninguém. Não teve exército para confirmar. Não teve reis ali para chancelar. Nada. Só Deus e você. Só Deus e você. Como é que estão os seus tempos com Deus? Como é que estão seus momentos com Deus? Porque é lá que começa tudo. É ali que começa tudo. Pastor, eu não tenho mais tempo para buscar Deus. Perfeito. Deus está dizendo, você não tem mais tempo para buscar a minha unção, então você não recebe a minha unção. Você recebe a unção que você honra. Então você quer isso, então você vai ter isso. Mas de mim você não vai ter isso que eu quero te entregar. É simples assim. Então, esse é o primeiro momento. Só que tem uma coisa. Esse nível de unção é por um tempo. Até uma manifestação pública. Embora a unção ocorra ali no secreto, no momento de humildade, no momento onde ninguém está fazendo, não quer dizer que ela não é poderosa ou não tem nenhuma eficácia. Muito pelo contrário. A eficácia dela, ela é interna, primeiramente. É a unção que Deus vai trabalhar você no particular. E se você suportar o processo de Deus te modelar, te trabalhar, vai chegar o momento da manifestação dessa unção pública. Mas entenda isso. O momento da manifestação pública vai chegar desde que você suportou o processo do tratamento no anonimato. Eu vejo muitas pessoas perdendo grandes oportunidades porque elas são anônimas. Elas só querem fazer algo que repercute, que mostra, que dá visibilidade. Mas aquilo que não traz visibilidade, eles não querem executar. Ou não tem preferência para executar. Ou não faz questão de executar. Porque ninguém vai ver. Nós estamos precisando de um ungido. A gente pode falar, precisamos de um ungido para resolver um problema específico da igreja no meio de semana, onde ninguém vai ficar vendo. Você vem aqui no meio de semana, irmão, está tudo calado, tudo quietinho. Não tem ninguém aqui para ver o que você está fazendo. Isso é fato. Só que você esquece, os anjos não vão embora daqui. Jesus não vai embora daqui. Deus não vai embora daqui. Ele está aqui, todo momento. E quem chega aqui para fazer algo, ele tem a oportunidade de fazer algo sozinho, ele e Deus. Uau!
é o serviço de pasto. É o serviço de pasto. Alguém chega a falar assim, quem vai estar lá? Quantas pessoas vai estar lá? E quando fala, o pastor vai estar? Não, então eu não vou. Como se eu fosse alguma coisa. Mas as pessoas me tratam melhor do que a unção que Deus pode te dar. Uma vez que nós estávamos aqui falando, mexendo na obra, eu saí. Eu estava aqui, todo mundo trabalhando. Eu saí, quando eu voltei, estava todo mundo sentado. Aí quando eu cheguei, eles começaram a trabalhar de novo. Eu falei, para com isso. Vocês já perderam a bênção já, não adianta vocês fazerem isso para mostrar para mim não. Vocês já perderam a oportunidade de vocês, não adianta fazer nada não. Aí nós rimos, brincando, aí eu fui explicar para eles, pois é, vocês poderiam ter recebido muito mais da parte de Deus do que de mim. Eu só vou entregar para vocês esse pão e essa Coca-Cola. Eu não tenho mais nada para entregar a vocês. Agora, o que vocês fizeram, sem a minha presença, Deus vai te recompensar. Nossa, pastor, perdão, nós não sabíamos fazer e tal, nós vamos mudar isso aí. E mudou. Eu saía, voltava trabalhando normal. Falei, gente, vocês não pararam não? Não, pastor, não, nós estamos aqui fazendo para o Senhor. Mas não o Senhor, o Senhor. Vocês entenderam qual Senhor é importante, né? Assim como eu faço também para o Senhor. Então, olha só, a unção do anonimato, se você suportar o trabalho de Deus, o tempo de Deus, você vai ter que aprender a trabalhar com o tempo de Deus, com o trabalho de Deus, com a parte de Deus. Deus muitas vezes vai evitar você de ser reconhecido. Deus vai tentar te evitar. Deus vai colocar pessoas para te perseguir. Deus vai colocar pessoas para colar no seu pé, para fazer você entristecer mesmo. Foi assim com Davi. Davi recebeu a unção. Depois que Davi recebeu a unção, onde Davi foi parar? Junto com o rei. E o que aconteceu? O rei começou a perseguir Davi. Por causa que Deus começou a trabalhar na vida de Davi, Davi começou a viver um nível de perseguição assustador. Correndo até risco de vida. Então Davi, ele poderia questionar, mas esse negócio de falar que eu ia ser o rei aí é brincadeira, né? Porque depois que falou que eu ia ser o rei, agora eu não tenho mais paz. Sou perseguido, sou humilhado, sou jogado de lado. Eu sou rei, Deus me ungiu. Apesar de que a Bíblia fala que a partir do momento que você foi ungido, a partir do momento que você foi ungido, a Bíblia fala, vou ler de novo para você entender isso ficar gravado. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Preste atenção nisso. A partir do momento que você recebe a unção, já está valendo. Essa é a realidade. A partir do momento que você recebe a ministração, já está valendo. A partir do momento que você recebe a imposição de mãos, já está valendo. A partir do momento que você é ministrado, já está valendo. Mas ninguém presta atenção nisso. Está valendo. A Bíblia fala que a partir de então, a partir do momento do derramamento, não, depois de 5 anos o Espírito Santo apareceu para Davi. Depois de 10 anos o Espírito Santo chegou até Davi. Depois de 5 anos o Espírito Santo falou, Davi, lembra daquele negócio lá? Vamos pôr em prática. Não foi assim. Não foi assim. A partir do derramar do óleo, a partir da imposição de mão, a partir do ato profético, o Espírito Santo apossou de Davi. Só que preste atenção, Davi voltou para o pasto. Davi continuou no pasto. Você vai voltar para o problema. Você vai voltar para a situação difícil. Aqui é onde que mora o diferencial. Lá no pasto, você creu ou você duvidou? Lá no pasto, você alimentou a unção ou você ignorou a unção? Lá no pasto, você questionou ou lá no pasto você exaltou? Lá no pasto, você honrou,
lá no pasto você reconheceu, lá no pasto você deu glórias, deu honra, lá no pasto. Você ficou feliz, você acreditou naquilo, você tomou posse, lá no pasto. Ou lá no pasto você ficou lamentando, ninguém gosta de mim mesmo. O profeta falou que eu ia ser rei, mas como é que pode eu ser rei? Estou cuidando de ovelha do mesmo jeito. Minha família não mudou, meu pai não mudou. Agora que eles começaram a criticar, agora que eles começaram a me humilhar, uai, você não é o rei? Uai, o profeta não falou que você vai ser o rei? Você está aí mexendo com ovelha? Cadê seu reinado? Cadê sua posição? Cadê sua coroa? É assim que acontece, irmão. É ou não é? Ei, é ou não é? Quando Deus te entrega algo, agora que vem os desafios. E o diabo ainda entra no caso ainda para trabalhar na sua cabeça. Mas escute uma coisa. O interessante é que a Bíblia nos mostra que lá no pasto, Davi começou a fazer os hinos de adoração lá no pasto. De reconhecimento, de agradecimento, de aprofundamento, de intimidade com esse Deus. Davi não queria honra humana, posição humana, glória humana. Davi sabia quem que era Deus. Davi sabia o que representava quando o profeta colocasse a mão na vida dele. Preste atenção nisso. Eu não deveria estar falando isso comigo, mas nós temos vários pastores aqui dentro da nossa igreja, vários líderes aqui dentro da nossa igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando esses pastores receberem qualquer direção da parte de Deus, e esses pastores te chamarem e imporem a mão sobre a sua vida, escute uma coisa, é Deus, através da liderança, liberando níveis de unção para você ir mais longe, para você fazer coisas maiores, para você fazer algo mais profundo. O problema é que tem gente que não acredita nas orações. A Bíblia fala, creia nos meus profetas. Tem coisas que Deus às vezes nem manda a gente fazer, mas porque a gente fez, Deus fala, eu vou honrar. Vou fazer. Porque Deus não deixa a palavra de um profeta de verdade cair ao chão. Porque é a palavra dele que está em xeque. A palavra dele que está em xeque. Quantas vezes Elias falou, não vai chover? Deus não mandou Elias falar isso. Deus nem falou, não vai chover, e não choveu. Deus falou, não vai cair não. Ah, mas é tempo de chuva, é natureza. Para tudo. Meu servo falou, vou honrar ele. Vou honrar ele. Não choveu. Quando o profeta falou, vai chover. Choveu. Deus falou, agora está liberado. Então escute, Deus trabalha em alinhamento com autoridades aqui na terra. Autoridades eclesiásticas. Os líderes de célula têm autoridade sobre a célula. Existe um nível de unção sobre os nossos líderes, que se você entender, submeter e reconhecer os níveis de unção que tem na nossa liderança, você vai fluir muito mais na sua vida, de muita mais unção que eles estão liberando para você ali na célula. Agora, quando a gente trata isso de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente nem está percebendo o que Deus está liberando sobre nós. Existe unção que está sendo liberada sobre nossa igreja, que é tão profunda que você precisa, e só quem está atento está percebendo, está recebendo e está fluindo. Então eu quero te chamar a atenção para aquilo que Deus quer entregar para você. Deus quer renovar a sua unção, renovar a sua vida. E muitas vezes você está desesperado em resultado. Quem sabe Deus está falando, não, agora é o momento do secreto. É o momento do pasto. É o momento do anonimato. Só que tem uma coisa, é inevitável. É inevitável. Quem recebe a unção da parte do Senhor, é inevitável, escute isso que eu te falo. É inevitável ficar só no anonimato. Não fica só no anonimato. Deus sempre vai colocar desafios para quem tem a unção, para se destacar em detrimento a outros. E assim aconteceu, um exército inteiro sendo subjugado.
Deus falou assim: agora é a hora de eu apresentar o rei, o novo rei para Israel. Agora é o dia de apresentar o novo rei de Israel. Como é que Deus faz isso? Quando surge um problema, e esse problema é tão grande no nível da unção que Deus te entregou. E às vezes todos estão falando: como é que vai resolver isso? Como é que vai acontecer isso? E Deus fala assim: já tem alguém que eu já ungi para resolver, para trazer a solução para o problema. Já está decidido. Muitas vezes uma necessidade que a igreja tem, Deus já colocou no coração seu. Deus já colocou no seu coração para você suprir a igreja. Antes do problema surgir, Deus já colocou no seu coração. Quantas pessoas chegou até mim: pastor, tem semanas, meses que Deus já tocou no meu coração. Pois é, o problema nem tinha surgido, Deus já tinha tocado em você. Às vezes você endureceu, e você, agora que o problema apareceu, agora que você vai agir, você perdeu tempo. Tem gente que está perdendo tempo, porque Deus já colocou no seu coração o que você tem que fazer aqui na igreja. Deus já tocou no seu coração até o que você tem que ofertar. Já tocou, irmão. Eu não preciso falar nada, porque Deus fala com você. O problema é que você não responde. Por quê? É anonimato. Porque quando coloca o envelope no gasofilácio, não está seu nome. Ninguém vai ver que foi você que fez. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Eu não preciso disso, ser destacado. Muito embora a gente destaca, porque a gente quer honrar, reconhecer, valorizar as pessoas. Mas não espere isso. É a unção do anonimato. Só que tem uma coisa. Vai chegar um momento que esse anonimato vai acabar. Queira você ou não. Não vai ter como segurar mais. Porque Deus vai te projetar. Um problema vai surgir tão grande que você vai chegar e vai falar assim: deixa que eu cuido desse problema. Deixa que eu assumo esse problema. Vai acontecer situações na sua célula que o problema vai surgir e ninguém vai querer resolver. E você vai falar: deixa que eu assumo esse problema. Meu líder, deixa esse problema na minha responsabilidade. Mas deixa que eu assumo. Esse é o ponto onde Deus te tira do anonimato e começa a mostrar a unção que está sobre você. É o momento onde você é destacado. E aconteceu com Davi. Davi passou o tempo de humilhação, tempo de preparo no caráter. O pastoreio, o tempo de pastoreio, o tempo de pasto, é o tempo de preparo no caráter. O tempo de pastoreio é um tempo de vigilância, de solidão. Existe unção que Deus vai liberar para você, que você, irmão, ninguém vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. É um momento de solidão. O pastor Divino fala isso daí. Eu já cheguei nele, no nível que Deus estava me liberando. Eu falava para ele, eu deixava ele doidinho da cabeça. Branco, é isso, branco, é aquilo outro, aquilo outro, é isso, aquilo outro. Às vezes eu vou conversar com um, com outro, com pastores, com os líderes, converso, é aquilo, Deus está mostrando isso. Às vezes eu olho para um, para outro, e eles olham assim e falam assim, e eu empolgado, eu motivado, falando o que Deus está falando comigo, o que Deus está me mostrando, e tal. Aí eu paro e penso assim: você não está entendendo nada, né? Não adianta. Não vai te empolgar aquilo que está dentro de mim. Principalmente aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus mostrou. Agora, quando nós estamos no mesmo nível de unção, nós vamos compreender o que está acontecendo. Uau, vamos acreditar, vamos fazer, vai acontecer. Aí você está atento. Isso é alinhamento de coração. Alinhamento de unção. Alinhamento de propósito. Porque quando você está alinhado, tudo que é falado, você fala assim: eu acredito, vai acontecer, agora vai. Eu lembro do pastor Clodoaldo contar as histórias dele. Eu acho muito fantástico, gostoso ouvir as histórias dele. Eu lembro que no início do ministério dele, ele sonhava alguma coisa, falava para a equipe não reagia. A equipe não mostrava reação. A equipe não acreditava. Hoje eu vou lá na igreja dele. Quantas vezes eu já cheguei lá, já ouvi isso várias vezes, e o assunto nem começa.
Os próprios obreiros dele, o pastor Miller. O pastor Miller é um camarada gigante ali com o pastor Clodoaldo. Um filhão. Uma pessoa, leal. E todas as vezes que eu chego lá, a gente vai conversar de desafios, falar de desafio, ele fala para mim assim, pastor Geraldo, no início eu não acreditava no pastor Clodoaldo. Ele chegava com as loucuras para nós na reunião de ministério, umas doideiras. Ele falava uns trem que era muito além da nossa condição, da nossa capacidade. Eu queria que você ficasse de pé. E já vem aqui para nós servirmos a ceia. Ele falava muitas coisas além da nossa condição, da nossa capacidade. E olha que o pastor Miller, no tempo de imaturidade do pastor Miller. O pastor Miller fala, era no meu tempo de imaturidade. Eu era imaturo. E eu ouvia o pastor tão empolgado, e eu falava dentro de mim assim, não vai dar certo. Não precisa disso. Não é o nosso momento. Não é a nossa realidade. E ele falando, o pastor Miller, pode ficar na frente, já pode pegar, já pode. O pastor Miller falando. E eu ouvindo ele, e ele fala assim, hoje, pastor Geraldo, eu não duvido de nada que o pastor Clodoaldo fala. Tudo que ele falou, que eu não acreditava, que era impossível para nós, Deus fez, Deus realizou. E ele contando, pastor, hoje nós estamos aqui num prédio. O sonho começou com o pastor Clodoaldo, nem ele sabia como fazer, a gente ficava procurando para todo lado. Hoje nós compramos aqui um prédio que vale mais de R$1 milhão de reais. Hoje o prédio deles estão avaliado em mais de 3 milhões de reais. E eles começaram com a igreja na periferia, no Fim Social. Olha o nome, Fim Social. Sabe onde que é social? Aonde que tem sociedade? Onde que é algo social? Sei, pois é no fim dele. É no Fim Social, olha o nome do setor. Você mora no Fim Social, irmão. Por isso você está na Nova Esperança. Então escute. Deus vai renovar as suas esperanças. Deus vai renovar a sua força. Deus vai renovar a sua unção. Você precisa crer. Pastor, o senhor vai orar comigo? Hoje não. Hoje não. Talvez domingo a gente ora ou não. Deixa Deus falar. Mas eu quero te preparar para você fluir, receber uma unção que Deus vai liberar sobre nós, que é assustador. É assustador que Deus vai liberar sobre nós. Eu estou sentindo isso com uma força tão grande. Eu preciso de que alguém fale assim, pastor, eu também estou vendo isso. Pastor, eu estou percebendo isso. Pastor, isso está perceptível. Agora, se você não perceber, creia, acredite que você vai ser tocado do mesmo jeito. Mesmo que você não esteja percebendo. Pastor, eu não estou percebendo. Pois é, não tem problema. Só confia. Só entrega, só acredita, só deseja. E chama mais pessoas, porque o negócio vai ser tremendo. Tremendo, 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 tremendo. Você ainda não é batizado. Pegue a uva. Ceia comigo com a uva, conosco com a uva. De uma forma simbólica, eu quero que você participe desse momento de comunhão para nós. Pode entregar a uva. Você que fala, eu não sou batizado. Ou você que acha que não é digno de ceiar. Pegue essa uva, é para você. Não coma ainda. Só pegue a uva, você vai ceiar conosco. Então, depois do anonimato, vai vir um tempo até a manifestação pública da unção que Deus vai trazer para você. Escute isso. O Espírito Santo já determinou o dia do seu resultado. Ele só ainda não concretizou o dia que você vai saber. Mas ele já determinou o dia do seu resultado. Só que ele ainda não falou o dia que você vai receber. Porque ele quer ver sua crença.
sua confiança, sua disponibilidade de insistir no crer, insistir nele. Pessoas que desistem rápido, perdem a unção que Deus deu. Pessoas que desanimam rápido, perdem a unção que Deus deu. Pessoas que quer mudar rápido de direção, perde a direção de Deus. Escute isso que eu estou te falando. Deus já determinou, no dia que você recebeu a oração, recebeu a imposição na mão, a sua vitória, o seu resultado. Mas só que Ele não quer que você saiba, ainda. Porque se eu souber que dia que Jesus vai me entregar a minha Hilux, eu vou deixar de crer. Eu vou sentar e falar assim, tal dia vai chegar. E aí eu vou relaxar, não vou viver esse momento, não é verdade? Agora, o problema é que quando Deus unge Davi, Davi começou a ter mais problema. E Deus falando assim, eu quero ver como é que ele acredita. Como está sendo forjado o caráter dele. Como está sendo forjada a fé dele. Deus estava trabalhando Davi no secreto. Esse é o primeiro nível de unção. Domingo que vem nós vamos falar os outros 2 níveis. Escute isso, o primeiro nível de unção é secreto. Nem você acredita que Deus vai fazer o que Ele já fez dentro de você. Só que depois do primeiro nível, vai vir um segundo nível e o terceiro nível. O segundo nível eu já adiantei para você. É o reconhecimento público dessa unção. Davi chega em Hebrom. O rei Saul morre. E um grupo de pessoas, apenas, poucas pessoas, fala assim, eu acredito na unção que Deus liberou sobre Davi. E aí começa o início do reconhecimento público da unção que Deus vai derramar, ou Deus derramou lá no pasto com Davi, lá no secreto com Davi. Só que levou aproximadamente 10 anos, esse tempo. Você está pronto para ser reconhecido daqui 10 anos? A unção você recebe agora. E o reconhecimento daqui 10 anos? O problema é que a gente já quer receber a unção e o reconhecimento em seguida. Não é assim. Você está preparado? Ou você... Às vezes você está tão desanimado hoje, que está demorando tanto. Pois é, quem sabe os seus 10 anos é esse ano. Quem sabe seu 10º ano é o ano que vem. Quem sabe seu 10º ano é o mês que vem. Mas você está tão... Ai, Deus falou lá 10 anos. Pois é, está chegando. O Espírito Santo, ele oculta isso da gente, irmão. E isso é tão interessante, que é para ver quem é os fiéis. Quem é que vai estar pronto para isso. Amém, queridos? É a unção do anonimato. Você pegou? Eu quero que você agora venha aqui e pega o cálice e pega o pão. Não, nós vamos pegar primeiro. Está mudando a unção. Não, só vou se orar. Não, irmão, vem pegar. A gente está tão acostumado a fazer da mesma forma, né? Quando a gente muda, a gente fala, não vale. Não valeu. Você vem aqui pegar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é Você está com o cálice, esse com o pão e com a uva. que era sem pecado e não Qual a diferença de você orar aqui condenou? ou você orar com ela na sua mão? No lugar Nenhuma. da morte
Só estamos mudando o rito, mas o efeito é o mesmo. Pega o pão, pega o cálice e consagra o pão e consagra o cálice na sua mão agora. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e consagramos esses elementos diante do Senhor, ó Pai. Nós santificamos esses elementos para a glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos o seu sacrifício através desses elementos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar o seu pão e vai fazer com a pessoa que está atrás de você. Você vai falar assim: eu acredito na unção que Deus tem na sua vida, e troca o pão com ela. Atrás de você. Os que estão lá atrás, troca com os que estão aqui na frente. Atrás de você. Eu não vou fazer do lado, você vai fazer com o parente pecados pra lhe oferecer. Agora você vai pegar o suco da vide. E você vai trocar com quem você quiser. Você vai falar: eu acredito na unção que está sobre você. Troca com essa pessoa. Pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou. Quem você quiser, perdoou. Depois que você fizer isso, coma do pão, beba do cálice, do seu jeito, da sua maneira. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Coma do cálice, beba do suco, tira o seu momento com Deus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Aleluia. Pode ficar de pé. Minha vida foi transformada. Nós vamos orar para nós terminarmos nossa celebração. Quem é esse? Então diga comigo: o primeiro nível de unção é Deus quem escolhe na minha vida. Diga: o segundo nível de unção, ela me aprova. Diga: o terceiro nível de unção, ela me estabelece. Então Deus te escolheu, é o importante. E aí vem o segundo nível, que é o nível da aprovação. Depois vem o terceiro nível, que é o estabelecimento dessa unção. Nós vamos aprender isso domingo que vem, terça-feira. Quero que você esteja aqui para você aprender coisas mais profundas também. E eu não tenho dúvida que Deus vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus, amém? Escolhe uma pessoa que está do seu lado aí para você orar com ela, para nós finalizarmos. Vamos orar. Quero chamar aqui o Luiz. Vem aqui, Luiz. Nessa oração, quero que você apresente o Paulo e a Silvia, nossos irmãos,
Paulo e a Silvia não é o Paulinho, a Silvia 1, é o Paulo 2 e a Silvia 2 que nós temos aqui na nossa igreja. Eles tiveram um bebê recentemente, está com outro bebê que está passando